Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que interessa a maioria, o emagrecimento. No vídeo passado, quando eu falei da minha história, falei mais sobre saúde e só falei algumas coisas do meu emagrecimento, porque pra mim é muito mais importante saúde do que o emagrecimento em si. Pra mim, o emagrecimento ele deve vir acompanhado de saúde. Acho que nós não devemos fazer nada que nos emagreça, mas que ao mesmo tempo comprometa a nossa saúde. E o que eu tô falando de o que poderia comprometer a nossa saúde e nos emagrecer ao mesmo tempo? Essas dietas muito restritivas, essas dietas loucas, dieta da sopa, dieta da banana, dieta do abacaxi, dieta do chuchu. E essa questão é assim que as nossas diretrizes assim estão sempre recomendando, né? Essas dietas low fat que sempre nos recomendam produtos light, diet, com menos calorias. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue emagrecer, nós também ficamos deficientes de coisas que as nossas células precisam para nutrir os nossos tecidos, os nossos músculos, os nossos ossos. Então, a longo prazo, ninguém aguenta. Você já fez dieta a semana inteira, low fat, contando calorias, e no final de semana você chegou desordenadamente com uma fome brutal, a ponto de querer sair comendo tudo pela frente. E aí cansou disso a longo prazo, engordou, emagreceu, veio um efeito sanfona. Então, gente, quando eu fazia low fat, contava calorias, eu emagreci, claro, mas eu vivia num desespero pra comer. Chegava no final de semana, eu sempre... E já teve vezes que eu comi uma caixa inteira de bis, teve vezes que eu comi um pote de brigadeiro, uma lata de leite condensado brigadeiro que eu fiz, uma panela de brigadeiro, um pote de Nutella. Assim, coisas que não acontecem mais, essa compulsão absurda, depois que eu passei a comer comida de verdade. Então a minha vida sempre foi assim. Eu sempre fiz low fat, assim, aí emagrecia, parava de fazer. Aí depois fazia de novo. Então, assim, nunca a longo prazo deu certo pra mim. Sem contar que o meu cabelo caía, que eu ficava com a pele amarelada, desidratada, dava muita acne. Ela ficava assim, ao mesmo tempo que desidratada, dava muitas espinhas. E aqui, ó, tá vendo quando a gente vê se a pessoa tá anêmica ou não? Isso aqui era amarelinho, meu rosto era bem pálido, assim. Eu tinha insônia, vivia com fome, muitos gases, enjoos, refluxo, diarreia. Então foi uma dieta que não foi produtiva pra minha saúde. Eu emagreci, mas emagrecer em si sozinho não resolve nada. Não é uma coisa que a longo prazo eu conseguiria sustentar. Então, assim, as diretrizes dizem que que nós precisamos comer mais, comer menos e nos exercitar mais, que a culpa da obesidade são as pessoas que não têm força de vontade e são sedentárias. Mas se nós pararmos para pensar, hoje em dia, quantas academias já existem, a maioria dos produtos industrializados e que os produtos que as pessoas comem são low fat, com menos caloria, tá todo mundo comendo coisa integral, bolachinha, água e sal, então a recomendação é mais ou menos essa. Então, se a gente pegar um álbum de fotografia e ver a fotografia dos nossos pais, dos nossos avós, vamos notar que, assim, que mais ou menos quando eles eram mais jovens, eles tinham um aspecto magro. Dificilmente você vai ver uma pessoa obesa, assim, claro que com certeza existia, mas não com tanta frequência como agora. Então, se as pessoas estão comendo menos, se as pessoas estão se exercitando mais, estão contando calorias, estão reduzindo a gordura, que é o que as diretrizes mandam, por que antigamente, quando eles não se preocupavam com isso, comiam gordura, não contavam calorias, não iam tanto para academia, que não, em comparação com o passado e agora, o índice de obesidade, de doenças metabólicas, na verdade está crescendo, e antigamente não era assim. As coisas mais ou menos estão inversas. Se fizermos uma análise observacional, na verdade é o oposto, é inversamente proporcional. Então, assim... E quem mais é prejudicado nessa história são as pessoas gordinhas, os obesos, porque a sociedade culpa eles por eles não emagrecerem, como se eles não tivessem força de vontade, mas não é isso. Existe uma série de hormônios e enzimas que estão envolvidos no processo de liberação de energia e no processo de acúmulo de gordura. Entre eles, o principal é a insulina, e também a LPL, que é a lipase lipoproteica, que é uma enzima responsável por tirar a gordura de circulação e acumular na célula. Então, por exemplo, certos hormônios, eles ativam
mas certos hormônios, eles não deixam essa enzima fazer isso, entendeu? Por exemplo, a mulher que tirou o ovário, ela vai liberar menos estrogênio. Ela não vai ter, não tendo ovário, ela não vai ter quantidade ideal de estrogênio. E aí vai ativar a ação dessa enzima, entendeu? Então ela vai ser responsável por tirar a gordura de circulação e estocar na célula. Da mesma forma que uma pessoa estimula muito a produção de insulina, ela vai engordar, ela vai estocar mais gordura corporal. Então, não é culpa da comida, é culpa do tipo de alimento que estimula a ação da insulina. Quando a pessoa está em fase de crescimento, o hormônio responsável pelo crescimento é o GH. Quando a pessoa está ganhando massa muscular, os hormônios esteroidais, eles são responsáveis. Então, será mesmo que as diretrizes estão certas? Será que comer menos e se exercitar mais é realmente a saída? Se fosse assim, por que pessoas pobres que trabalham demais e comem menos ainda assim estão acima do peso? Então, por que uma pessoa estoca gordura numa parte e a outra não? Ela ao mesmo tempo come e não come? O que acontece? Aquela pessoa que estoca gordura no quadril, aquela pessoa que estoca gordura, que acumula gordura nos seios, então ela come numa parte, na outra não come? E aquela pessoa que come e não engorda nada? Será que a hipótese do balanço calórico é realmente certa? Se a gente parar para analisar, existem várias evidências de que provam que isso assim não deve ser levado em conta, porque se fosse assim, a obesidade não teria que estar aumentando, ela teria que estar diminuindo, porque as pessoas estão fazendo isso, estão se exercitando mais. Na época dos nossos avós não existia tanta academia e tanto produto light. Então, assim, acaba caindo uma culpa para as pessoas obesas, elas acabam sendo vítimas de uma pressão, né, que como se elas fossem culpadas, mas no organismo dessas pessoas existe uma falha hormonal, uma falha enzimática, e se ela já tem esse problema e segue a recomendação de comer alimentos que estimulam a produção excessiva de insulina de 3 em 3 horas, então essas pessoas elas vão piorar. Então isso explica o aumento do índice de obesidade, o aumento de doenças metabólicas como diabetes. Eram para essas pessoas fazerem uma coisa oposta a isso, não comerem alimentos que não estimulassem a produção excessiva de insulina. Entenderam, pessoal? Então, assim, tudo está inversamente proporcional. Então, assim, houve em 1970 um cientista da Universidade de Massachusetts que ele fez um teste com ratas. Ele tirou o ovário das ratas e elas começaram a comer demais e ao mesmo tempo a se exercitar pouco e engordaram. E aí ele tirou a comida das ratas, né? E elas continuaram com o mesmo peso, só que elas ainda se exercitaram menos ainda. Então, assim, depois ele fez a reposição de estrogênio nas ratas e as ratas começaram a perder peso, começaram a se exercitar mais e comer menos. Então, será que você come demais, engorda mais e se exercita menos porque isso é a causa ou a obesidade é a causa disso? Você engorda porque você come demais ou você come demais porque você já está obeso? Porque você já está obeso, entendeu, pessoal? Então, eu acho que vou recomendar esse livro para vocês, né? Porque Engordamos é um livro excelente, faz compreender muito bem essa questão de o porquê engordamos e porquê emagrecemos, né? O emagrecimento, a maioria dos hormônios, eles são responsáveis pela liberação de gordura, com exceção da insulina, e o cortisol é uma questão relativa. Se você é uma pessoa muito estressada e ao mesmo tempo produz muita insulina, esse cortisol elevado também pode fazer você ganhar peso, entendeu? Essa combinação de cortisol elevado com produção excessiva de insulina, ela pode
ajudar você a estocar gordura corporal. Então, qual a solução? A solução, assim, claro que as coisas não são tão simples, mas talvez as pessoas começarem a comer alimentos que não estimulassem a produção de insulina, alimentos de verdade, ovos com vegetais, queijos, carnes, tudo na sua forma integral, com a gordura natural, porque a indústria, por causa daquela questão da pirâmide alimentar que eu já expliquei para vocês, da hipótese de Kinsey, de tudo aquilo que contribuiu com essas diretrizes, o que aconteceu? O produto, eles começaram a tirar a gordura do produto e acrescentar amido, a maltodextrina. Então aquilo lá fica. A maioria dos produtos industrializados são de alto índice glicêmico, estimulam a produção excessiva de insulina, porque o iogurte que era integral, que tinha aquela gordurinha que diminuía a velocidade de como a glicose se levava no sangue, aquilo não faz mais isso, porque não tem mais aquela gordura. Se você tomar um leite integral ou leite desnatado, o leite desnatado, como não tem a gordura, ele vai elevar mais a glicose do seu sangue e, consequentemente, o aumento da insulina, porque a insulina é o hormônio que tira a glicose do sangue. Então, assim, consequentemente, essas diretrizes que fizeram essas recomendações, e a indústria foi e seguiu essas recomendações, e os produtos industrializados começaram a ficar de alta carga glicêmica, porque a gordura foi tirada e foi acrescentado outras coisas, que amidos, maltodextrina, amido modificado, açúcar, para dar o gosto no alimento que a gordura dava. Quando você tira a gordura do alimento, você tira o gosto do alimento também. E prejudica a absorção de vitaminas lipossolúveis, tipo a vitamina D. Então, por exemplo, você tira a gordura do leite, como é que você vai absorver o cálcio sem gordura? Entendeu? Então, talvez a solução fosse comer comida de verdade, porque comida de verdade ela tem a sua gordura natural. Se observarmos os americanos eles comem cereal com suco de laranja, com pasta de amendoim açucarada, donuts, roscas. Então, os americanos, o índice de obesidade e doenças metabólicas dos Estados Unidos é maior do que na França, porque na França eles comem lá o pãozinho deles, mas eles comem com patê de fígado de ganso, o prato deles tem aquele medalhão com bacon feito na manteiga, ervas, azeite de oliva, os ovos de codorna, os queijos tipo gorgonzola e outros bem gordurosos. Então o francês, eles também cozinham com menos açúcar, os doces franceses eles são mais amargos. Eu pude pesquisar em alguns blogs assim sobre culinária francesa e li um livro interessante que fala sobre isso. Porque as mulheres francesas não engordam, que foi o que mais me deu estímulo para investigar esse paradoxo francês. Porque eu ainda fazia low fat, mas eu ainda pensava, por que será que os franceses comem muita gordura e eles têm baixo índice de doenças cardiovasculares e também têm baixo índice de obesidade? Foi isso que me deu estímulo para investigar essa causa, essa questão. Que aí depois eu encontrei o site do Primal Brasil, do Caio e da Bruna, e comecei a estudar os artigos do blog, que aí depois eu descobri o Dr. Souto. Aí sim eu comecei a estudar o blog dele, foi aí que eu mudei minha alimentação. Mas no meu caso, o que acontece? Eu fiz low fat, eu emagreci. Então, desde a adolescência, toda vez que eu engordava, eu pegava e reduzia calorias e fazia mais exercícios. E utilizava menos gordura. Resolvia, engordava de novo. Resolvia, engordava de novo. Então eu ficava no efeito sanfona. Então assim, a minha saúde não era legal, porque isso aí não estava fazendo bem pro meu cabelo, pra minha unha, pra minha pele. Eu me sentia mal. E aí até foi 2012, 2013 que eu encontrei, que eu comecei a estudar e a mudar a alimentação. Mas antes disso, assim, eu sempre ficava nesse efeito sanfona. E a parte que eu sempre fui gordinha e emagrecia por causa disso. Nunca consegui levar isso adiante. Aí quando eu engordei de uma forma pior, foi quando eu fui vegetariana, que eu comecei a ter os triglicerídeos muito altos. Eu comia muita massa, muito farináceo. Eu lembro que o pessoal da minha casa comia arroz, feijão, bife. E eu comprava uns salgadinhos industrializados, recheados de palmito. Olha que comida lixo, né? Eu comia miojo, essas porcarias todas.
E achava que tava fazendo bem, que achava que a carne é que era ruim, que a gordura é que era um alimento que fazia mal para a saúde, que a gordura saturada, eu acreditava nisso, né? Então, assim, em 2012, 2011 eu já fui começando a estudar essa partezinha do paradoxo francês e a questionar isso, entendeu? Aí 2013, final de 2012 para 2013 eu comecei a me alimentar, assim, eu comecei a me deparei com a low carb, eu não precisava de low carb, porque minha insulina é baixa, minha glicose é normal, e e já estava magra. Eu estava naquela fase de que eu não estava mais aguentando fazer low fat, e sairia da dieta low fat e engordaria de novo. Mas eu só não engordei de novo porque eu fui realmente entender como comer comida de verdade, como manter o peso. Então eu mantive o meu peso. Eu primeiro fiz low carb, né? Aí depois eu notei que eu não precisava de low carb e comecei a comer comida de verdade, a consumir raízes, a não controlar o carboidrato, mas também não comer farináceos, açúcar. Uma coisa ou outra eu uso um pouquinho de açúcar assim, mas de uma forma que não causa impacto pra mim. Por exemplo, eu fiz uma calda para um bolo de banana com pouquíssimo açúcar. Não fico adoçando suco, café. E se a gente notar o que as pessoas fazem, a pessoa de manhã adoça o café, na hora do almoço adoça o suco, depois come um doce, depois vai come uma barra de cereal. Então a pessoa está o tempo todo consumindo açúcar nas refeições todas. Então isso muda de quando a gente passa a comer comida de verdade, a gordura, a proteína, se a gente comer ovos com a gema, frango com a pele, o iogurte integral com a sua gordura natural dos laticínios, dos queijos amarelos. Não significa que você não possa comer um queijo branco, nem nada assim. Utilizar o azeite de oliva, a manteiga, o óleo de coco, isso te sustenta mais, isso faz teu organismo metabolizar, faz absorver as vitaminas. Então, assim, você fica uma pessoa mais satisfeita comendo. Você não tem mais aquela necessidade de comer tanto quanto antes, entendeu? Então, assim, eu não conto carboidrato. Eu posso comer arroz, eu posso comer batata, eu posso comer batata doce. Então, essas coisas geralmente eu como com alguma coisa de proteína e gordura no meio. Já certas pessoas que tiveram um metabolismo muito tempo, que já se prejudicaram por causa dos farináceos ou açúcar, essas pessoas, elas precisam de low carb. Então, nem todo mundo é igual. Depende dos hormônios, das enzimas, de quanto tempo a pessoa se prejudicou com farináceos, entendeu? Isso vai dizer se a pessoa precisa de low carb ou não, quanto tempo que ela precisa, se vai ser uma coisa a curto prazo, a longo prazo, se ela pode comer mais carboidrato, entendeu? Então, se vocês têm dificuldade de estudar, eu sugiro que vocês procurem um nutricionista que trabalhe com essa linha e peça ajuda para eles. Tem lá na minha página, quem quiser curte a minha página, vai lá, eu sempre estou divulgando trabalhos de nutricionistas que trabalham com essa linha. Tem pessoas que conseguem estudar e que entendem, que sabem o tipo de coisa que tem que fazer, mas tem gente que não tem tempo. Então, se você não tem tempo ou está com dificuldade de compreender como você faz para comer comida de verdade, procura um nutricionista que trabalhe com a linha, não custa nada, eles vão te ajudar. Melhor do que você fazer algo que você acha que é certo e não é, e depois se prejudicar. Por exemplo, eu já vi gente perguntando se tudo que eu posto na minha página, se qualquer pessoa pode comer. Depende. Esse bolo de banana que eu postei recentemente não é legal para um diabético, uma pessoa que precisa de uma dieta low carb, mas se for uma pessoa tipo eu, que é sensível à insulina e abaixo do peso e tolera grandes quantidades de carboidrato, pode. A gente sente o que faz bem pra gente, a gente sente o que nosso corpo aceita, a gente sente as coisas que nós engordam também, entendeu? Se você notar que tem pessoas que me perguntaram, eu só mantenho meu peso com low carb, eu falei, então seu organismo pede essa dieta pra você? Que na verdade não é uma dieta, é um estilo alimentar. Dieta é aquilo tudo cronometrado, que você conta calorias, que você vai comer de manhã, de tarde, de noite. Não, uma dieta low carb você come a hora que você tiver com fome. Uma dieta de comida de verdade, você respeita a tua fome, entendeu? Então, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa relativa a isso pra falar. Esse livro aqui eu já indiquei pra vocês, né?
Já falei das enzimas, então, assim, nós estamos cobrando e botando uma pressão nas pessoas gordinhas, sendo que a culpa delas estarem assim não é delas mesmas, são das diretrizes que estão incentivando as pessoas a fazerem as coisas erradas, e também é da questão da enzima, dos hormônios, da genética, entendeu? Não são quantas calorias não são quantas calorias a pessoa consome. É realmente o fato de consumir alimentos que estimulam a produção de insulina, que aumentam a insulina, entendeu? Então, se eu fosse vocês, estudaria esse livro para poder entender essas questões. E parem de buscar dietas milagrosas, sucos, shakes e emagrecedores, porque nada disso dá certo a longo prazo. Quando a gente quer, por exemplo, a pessoa que está estocando gordura, ela tem mais fome porque essa gordura que ela estoca, ao invés de estar indo para nutrir células, tecidos, ossos, músculos, ela está se acumulando excessivamente no tecido adiposo, entendeu? Então tá sendo dispersada essa energia. Por isso que não é legal você contar calorias. Se você está sentindo fome, provavelmente seu organismo está tendo que utilizar essa energia para outras coisas no organismo, entendeu? Então, é aquilo que eu te falei. Quando a insulina, eu falei para vocês que a maioria dos hormônios contribuem para que a energia seja liberada. Quando a insulina tá alta, esses hormônios e enzimas, eles têm que fazer muito esforço para conseguir liberar essa energia, essa gordura. Então, vocês que querem emagrecer e que precisam melhorar de uma doença metabólica, precisa realmente diminuir a insulina, consumir alimentos que não elevem a glicose e, consequentemente, não aumentem a insulina, entendeu? Então, não se baseiem em diretrizes, se baseiem em evidências. Espero que tenha ajudado vocês. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. E quem gostou também se inscreve no canal. Qualquer dúvida, procura minha página e manda uma mensagem. Até mais, pessoal!